Ei, seja muito bem-vindo à aula demonstrativa da mentoria Libras na Prática. Hoje eu vou te mostrar como que você também pode transformar a sua comunicação com surdos em apenas 6 semanas e realmente estar preparado para se comunicar com eles em Libras. Eu sou o Madison Barreto, estou nesse universo da Libras há mais de 23 anos, sou intérprete e atuei em inúmeras formas e inúmeros tipos de atuações e contextos diferentes. E sou casado com a Raquel, essa daqui é a minha esposa. A Raquel é surda. Aqui você está vendo uma sinalização dela diretamente em Libras de um poema. A Raquel é poetisa. E aqui você já vê a minha sinalização em Libras. Eu, Madison, estou nesse universo, como eu falei, há mais de 23 anos. Sou casado com a Raquel há mais de 14 anos. E vivo praticamente imerso na Libras 24 horas por dia. Aqui você vê os pessoas que, como você, não sabiam absolutamente nada de Libras ou estavam tentando aprender como se comunicar com surdos e agora, já tendo aplicado os princípios dos nossos métodos na prática, estão realmente preparados, têm o poder da Libras em suas mãos e quando chegam na frente do surdo, conseguem realmente passar aquilo que querem dizer e conseguem entender com clareza aquilo que os surdos estão passando, sem frustração, entendendo realmente e com clareza exatamente como que funciona a comunicação em Libras. Aqui é um vídeo que eu vou te mostrar daqui a pouco dos bastidores já da mentoria Libras na Prática, mas isso eu vou te mostrar daqui a pouco. Hoje você vai ver aqui técnicas práticas e poderosas que você pode aplicar imediatamente para você poder melhorar e impulsionar a sua comunicação em Libras com os surdos. Agora, imagine um aluno surdo, ou mesmo um surdo que chega aí no seu ambiente de trabalho, um paciente surdo, conforme for o contexto da sua atuação, e que chega aí tentando se expressar, tentando se comunicar, mas não consegue ter essa comunicação. A frustração do surdo é também a sua frustração de não conseguir se comunicar com eles, de não conseguir passar a mensagem para Libras, de não conseguir entender quando o surdo chega lá na sua igreja ou na sua religião, de não conseguir entender quando o surdo chega no seu ambiente. Eu sempre me emociono quando eu falo dessas coisas, porque eu, Madison, a minha gestação foi de 10 meses e 1 semana. E os médicos chegaram a um ponto que eles disseram assim para minha mãe assim, olha, passou muito tempo do seu filho nascer e é melhor abortar ele, porque senão você corre o risco de vida, ou o seu filho corre risco de vida, ou no mínimo, caso ele tenha a sorte de nascer, ele vai ter deficiência intelectual ou mesmo vai ser surdo. Eu cresci, minha mãe e meu pai insistiram pelo meu parto, e minha mãe disse para o médico que ela ia me amar, independente da forma como eu fosse, e que ela aprenderia a língua de sinais para se comunicar comigo caso eu fosse surdo. Gente, a gente está falando de uma época em que ninguém tinha informação de absolutamente nada. E naquele momento ali, a minha mãe já estava decidida a ter a comunicação comigo. E hoje, muitos familiares de surdos, né? Eu cresci no ambiente ouvinte, minha mente funciona perfeitamente, eu criei, junto com a minha esposa, métodos incríveis para ajudar as pessoas a aprenderem a Libras, a se aprofundarem, a se tornarem intérpretes. Somos referência em todo o Brasil. Nosso livro é referência em concursos, faculdades, universidades. E eu cresci normalmente, me desenvolvi. Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos de idade, pela primeira vez eu vi uma intérprete de Libras na igreja e falei, eu quero aprender a Libras. De alguma forma, ter crescido ouvindo a história do meu nascimento fez com que isso gerasse uma conexão muito grande minha com a Libras, com os surdos. E por isso eu estou aqui. Eu sei que você, quando chega na frente do surdo e você não consegue se comunicar, ou que simplesmente você atravessa a rua para o outro lado, acho que eu não sei disso. Eu fiz isso lá atrás, quando eu não sabia, quando eu não estava preparado para me comunicar com os surdos. E a verdade é que eu tinha feito um curso de Libras na igreja, não aprendi realmente a me comunicar com surdos, mas eu queria muito, 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 muito mesmo, e comecei a ajudar, a interpretar algumas coisas, fazer trabalhos com surdos. Depois de alguns anos, eu resolvi fazer um curso numa instituição de surdos. Lá
Eu tinha muitos colegas que também estavam aprendendo a Libras e, no final das contas, eu terminei esse curso achando que estava preparado na Libras e quando eu fui realmente trabalhar com a Libras e com os surdos, eu percebi que os surdos não me entendiam de verdade. Foi muito frustrante para mim. E a minha angústia maior era porque esses surdos tinham filhos também. E eu queria que eles pudessem chegar em casa e contar que alguém entendeu eles de verdade, que alguém estava preparado no ambiente de trabalho. E aí eu descobri que os surdos se comunicam de um jeito muito diferente daquilo que os cursos de Libras ensinam. Porque a Libras do dia a dia é muito diferente daquele jeito como geralmente ensinam a Libras nos cursos de Libras. Porque ensinam de forma engessada, ensinam daquele mesmo jeito, decorando coisas igual era quando eu e você estávamos na escola aprendendo o inglês e ficamos lá 8 anos e no final das contas saímos da escola sem saber inglês. Bom, pelo menos isso aconteceu comigo e com centenas e milhares de outras pessoas em todo o Brasil também. O fato é que encontrar com o surdo e não estar preparado para se comunicar com eles é uma das piores coisas que tem. Imagina num ambiente de uma clínica, um atendimento errado. Na farmácia, um atendimento errado. Isso pode literalmente custar a vida de uma pessoa. E isso já aconteceu com centenas de surdos ao longo da história. Mas mais do que isso, quando o surdo chega na sua igreja, na sua religião, e você não está preparado para se comunicar com ele, é uma dor gigantesca para o surdo. Tem muitas coisas que hoje em dia os surdos querem ter acesso e simplesmente não está disponível para eles. Não tem quem passe essa mensagem para Libras. Talvez na sua escola, onde você trabalha, na sua faculdade, na universidade onde você trabalha, no ambiente em que você encontra com os surdos ou que você vai encontrar, porque os surdos estão por aí, ou mesmo na loja, no comércio onde você trabalha, a Libras pode ser o maior diferencial de todos que você jamais imaginou que você seria capaz de fazer. Eu falo isso porque eu, Madison, quando eu descobri que eu não conseguia me comunicar com os surdos, mesmo já tendo mais de 6 anos tentando aprender, foi muito frustrante para mim. Eu achava que o problema era eu, que a culpa era minha, que eu que não conseguia aprender, que tinha algum problema ali. E depois, quando eu descobri que, na verdade, tinham me ensinado a Libras de forma engessada, eu falei assim, eu quero encontrar um jeito para ajudar as pessoas a aprender a Libras. Mas primeiro eu tenho que resolver o meu problema. E assim, eu fui emergindo na Libras, e eu fui descobrindo e desenvolvendo novas técnicas. E nessa época, eu estava começando a namorar a Raquel. A minha mãe me falou assim, Matos, eu quero aprender Libras para eu me comunicar com a Raquel. Você me ajuda? Você me orienta? E eu falei assim, mãe, eu te ajudo, mas só se você fizer aquilo que eu disser para você fazer. E ela topou. E eu fui ensinando a Libras para ela de um jeito bem diferente. A verdade é que ela realmente passou a estar preparada para se comunicar com surdos bem mais rápido do que eu mesmo, porque eu estava tendo que desaprender e eu não tinha que me orientar. E ela estava aprendendo ali do zero. E depois, vendo o resultado da minha mãe, eu e a Raquel falando assim, a gente precisa desenvolver uma forma mais poderosa de ajudar as pessoas. E foi assim que a gente investiu mais de 14 anos para desenvolver um método que você vai ter acesso lá dentro da mentoria Libras na Prática. Aqui você vai descobrir exatamente como que a Libras funciona, mas mais do que saber como ela funciona, porque teoria você já deve ter visto em muitos lugares. Aqui você vai ver a Libras na prática, tão linda, pura e simples como a Libras é. Aqui você vai descobrir exatamente como que a Libras funciona. Você vai entender exatamente como se comunicar com surdos. Tudo começa com você entender a Libras hoje, que é um divisor de águas gigantesco na comunicação com surdos em qualquer ambiente que seja. Quer seja na sua igreja, quer seja, enfim, nos mais diversos contextos. Onde você for hoje e você diz que você sabe Libras, você é visto com um diferencial gigantesco, porque são pouquíssimas pessoas que realmente estão preparadas para ter esse atendimento, para ter essa comunicação com os surdos diretamente em Libras. Imagina quantas pessoas você pode ajudar. Imagina qual o tamanho do diferencial que você vai ter na sua vida, na sua prática, na sua igreja, na sua religião, na sua vida profissional, sabendo a Libras, sabendo se comunicar com os surdos. A grande questão de você ainda não ter conseguido aprender a Libras está relacionado aos seguintes aspectos. A Libras
não é só decorar sinais, não é só memorizar os sinais ou montar algumas frases. Por trás da Libras está a cultura surda. E só tem como você realmente saber se comunicar em Libras se você absorver a cultura surda. Mas não tem como decorar a cultura surda. É uma coisa que você tem que vivenciar. A Libras é algo vivencial. Além disso, a Libras é uma outra forma de ver o mundo. É uma lógica diferente da lógica do português. E se tudo, até agora, que você ficou tentando aprender a Libras, é tudo baseado na lógica do português, é por isso que você não conseguiu aprender, porque você está o tempo todo tentando passar do português para Libras, pensando em português o tempo todo. Eu sei como isso é frustrante, porque foi o que aconteceu comigo também. E com centenas dos nossos alunos que eu guiei do zero ou do nível que eles estavam para estarem realmente preparados para se comunicar em Libras. Além disso, cada pessoa tem um perfil diferente de aprendizagem. Afinal de contas, cada um de nós temos cérebros parecidos, mas experiências de vida e de contextos da infância, da adolescência, da juventude completamente diferentes uns dos outros. Então, se você sabe exatamente como é a sua mente, como que você pensa, sente e age, ou seja, você sabe exatamente qual que é o seu perfil de aprendizagem individual e você sabe poderosamente usar isso. E o método que você for aplicar para aprender a Libras, ele realmente utiliza todo o seu potencial natural e ativa diferentes áreas no seu cérebro, como o córtex visual, que é essa área posterior do cérebro, que é ativada quando você tem práticas específicas de imersão na Libras. O córtex auditivo, quando você tem estímulos sonoros especiais que impulsionam a sua absorção na Libras. Mas, para além disso, você utiliza o seu hemisfério direito, responsável por esse mapeamento visual, pelo mapeamento do seu espaço de sinalização, e também o seu hemisfério esquerdo, que é responsável por todo o processamento da lógica e da linguagem, mas mais do que isso, você ativa essa segunda camada do cérebro, que é o cérebro límbico, para que você tenha uma experiência vivencial e ative as suas emoções de forma positiva na sua absorção da Libras. Se você vai fazendo isso, isso vai ativar essa região aqui do cérebro, aproximada aqui assim, ó, onde está o hipocampo, que é como se fosse um grande maestro das memórias no nosso cérebro e no nosso corpo. Afinal de contas, as memórias nossas são instaladas não apenas no cérebro, mas também em diferentes áreas do nosso corpo, como, por exemplo, a memória motora, a memória sensorial. É por isso que existem práticas especiais que você pode fazer na Libras que vão destravar até mesmo as suas articulações para que você tenha uma sinalização leve, clara, bonita, uma sinalização natural que realmente encante as pessoas onde você for. E é por isso que na mentoria Libras na Prática tudo começa com o seu mapeamento de perfil individual de aprendizagem, para que nós possamos saber exatamente como você pensa, sente e age, como que o seu cérebro absorve as coisas de forma única, de forma exclusiva, qual que é o seu perfil de aprendizagem individual. E também entender qual que é o seu momento na Libras, quais são os seus objetivos e quais são os seus sonhos, quais são os novos passos que você quer desenvolver. Porque lá dentro do método que você vai ter acesso completo ao método Libras na Prática, ele é justamente para o seu desenvolvimento e continuidade no seu aprendizado na Libras. Todo o método é completamente passo a passo. E aqui é uma experiência em que isso aqui, preste atenção, não é um curso de Libras. E você vai entender o porquê daqui a pouco, quando eu for falar da parte da mentoria em si. Mas a gente tem um curso base, um método base que você vai utilizar. Esse método base, eu vou explicar de forma sucinta aqui para você, ele começa com o seu desenvolvimento e continuidade do seu aprendizado na Libras. Você vai ter materiais organizados e com clareza, você vai ter orientação segura e personalizada para você e para o seu momento, e você vai ter técnicas de memorização eficazes. Mas quando eu falo técnicas de memorização eficazes, eu estou me referindo a técnicas que, à medida em que você vai absorvendo a Libras com histórias divertidas e intuitivas, que é justamente já esse tópico aqui das histórias divertidas e intuitivas em Libras, você vai absorver a Libras de forma natural. A Libras vai entrar na sua mente, nas suas mãos e no seu corpo de uma forma que nunca mais você vai passar vergonha ou vai ficar esquecendo, confundindo as coisas na Libras. Você realmente vai entender e quando você precisar, a Libras vai vir na sua mente. Aqui, as histórias, elas são episódios semanais que a cada semana, durante
vai acontecendo e vai liberando novos episódios para você, de forma que você vai absorvendo mais na Libras com divertidas histórias em Libras. Aqui vamos ter também aulas especiais com temáticas específicas para que você possa se aprofundar em determinados temas para a comunicação com surdos. Você vai ter acesso a esse método por um ano completo. Assim você pode ver e rever quantas vezes você quiser nesse tempo para você ir se aprofundando ainda mais e pegando novos detalhes. Tem muitas aulas lá dentro que são aulas em vídeo com professores surdos, inclusive a minha esposa Raquel, que é surda, como eu falei. Mas também tem aulas comigo, onde eu vou te orientar, olha, agora você vai ter uma aula prática com um professor surdo, os detalhes que você vai observar, faz assim, observa isso, olha esse detalhe, é isso aqui que é importante, ignora as outras, mas presta atenção nisso aqui. Olha, na hora de você fazer os sinais, faça dessa forma. Então eu vou te orientando passo a passo, para você ter a certeza e a segurança de que você está no caminho certo. E é por isso que vem a parte de imersão na Libras. Lá dentro você vai ter 4 episódios práticos, cada um deles liberados a cada semana. No episódio 1, você vai vivenciar a Libras na prática. Você vai entender a lógica da Libras, você vai entender como que ela funciona, você vai entender por que os sinais são feitos dessa forma como eles são feitos, você vai entender como ter uma comunicação clara na Libras, você vai entender como aplicar a gramática da Libras de um jeito simples, de um jeito prático, de um jeito intuitivo, mas para você formar frases inteligentes. E por que eu falo frases inteligentes? Porque é aquela lógica que a gente aprendeu lá no pré-primário lá, que era você ficar A de abelha, B de bola, a casa é amarela. Isso aí é frase para quando a gente era criança. Eu e você agora somos adolescentes, jovens, adultos, talvez você já é idoso, enfim. Aqui você vai aprender de verdade como usar a Libras de forma poderosa para a sua comunicação com surdos. Para você entender eles, aquilo que eles quiserem te passar e aquilo que você quiser passar para o surdo. A mensagem que você quer passar. Para você ter uma comunicação autêntica. Uma comunicação que realmente faça sentido. E é por isso que eu falo que isso são frases inteligentes. Porque tu vai entender de verdade como que a Libras funciona. E ó, vai ser batata a sua comunicação com surdos. Tu vai entender e você vai sentindo a Libras assim. Vai ser uma coisa linda de se ver. E por isso, você vai ter as minhas orientações passo a passo na orientação de todo o método. Você vai ter técnicas de memorização poderosa para que a Libras realmente entre na sua mente e, mais do que isso, entre também nas suas mãos e com facilidade você vai ir percebendo que você vai evoluindo e a Libras vai fazendo parte da sua vida agora. Mais do que isso, no episódio 2, você vai descobrir como eliminar travas e a confusão na sua Libras. Você vai começar a desenvolver o pensamento visual. Lembra que eu falei que é uma outra forma de ver o mundo? Então aqui você começa a ter uma sinalização mais clara. Você vai começar a ter uma sinalização de frases com mais tranquilidade. E percebe que desde lá do episódio 1 você já vai estar imerso nas frases em Libras, em histórias em Libras, porque realmente a vida é feita de histórias. Aqui você vai desenvolver a sua segurança na comunicação. Você vai desenvolver expressões faciais, expressões corporais, você vai descobrir como iniciar conversas com o surdo, como iniciar conversas em Libras. E caso seja o surdo que chegue perto de você para pedir uma informação, para tirar uma dúvida, alguma coisa, você está preparado também. Você vai descobrir como ter uma comunicação natural com os surdos. E não aquela coisa truncada que trava tudo, não, a comunicação natural e leve. Você vai eliminar as travas e vai eliminar os erros da sua comunicação em Libras, já no episódio 2, independente do nível que você tem atualmente. Tudo aqui começa conforme o nível que você tem e vai avançando. Por isso, aqui você também, novamente, no episódio 2, você tem práticas especiais com professores surdos. São materiais que você pode baixar, você pode levar com você no seu tablet, no seu celular, no seu notebook e ter sempre com você, flexibilizando o seu tempo e aproveitando cada momento que você tem para você continuar a sua prática na Libras. No episódio 3, você já começa a descobrir como pensar em Libras, como desenvolver essa habilidade. Aqui você já começa a ter um aprofundamento na sinalização. E olha, eu estou falando do episódio 3. Eu sei que talvez o jeito que você está estudando a Libras, já tem um tempão que você está estudando, não teve resultados como esses que eu estou descrevendo aqui. Mas esse método aqui, ele foi resultado de mais de 14 anos de aprofundamento meu e da minha esposa Raquel nas neurociências cognitivas
Então, tudo aqui é focado realmente em como que o cérebro absorve a Libras, em como que você vai absorver a Libras de forma poderosa. E mais do que isso, para a sua prática da sua sinalização em Libras e com foco realmente na Libras. Aqui no episódio 3, você vai descobrir novas oportunidades para ajudar os surdos voluntariamente. Você vai descobrir também como desenvolver a sua sinalização de forma mais natural. E, presta atenção. Tudo isso que a gente está falando aqui é na prática. Mesmo que você esteja começando do zero, não saiba o único sinal sequer, nesse sinal aqui, que é o sinal de casa, habitação, moradia, o lugar de passar a noite e tudo mais. Tudo isso aqui que eu estou te explicando, você vai ver na prática da sinalização em Libras e com as minhas orientações passo a passo, sempre com imagens, de forma visual, de forma contextualizada, nos contextos mais importantes e práticos do dia a dia. Aqui, no episódio 3, você vai ter mais prática na sinalização, você vai desenvolver e avançar assim, você vai avançar para a preparação de novos diálogos na Libras, você vai desenvolver a expressão facial, a expressão corporal, você vai desenvolvendo mais os classificadores da Libras também, e é aqui no episódio 3, pasme, que você vai entender os segredos do alfabeto manual, a datilologia da Libras, o A, B, C e tal. E por que eu estou falando pasme? Porque a maioria das pessoas começa um cursinho de Libras tradicional já aprendendo o alfabeto manual. Está equivocado isso. O alfabeto manual ele faz parte da Libras, mas definitivamente não pode ser a primeira coisa que você aprende. Porque a maioria dos surdos não domina o português. Então, por isso que desde o primeiro momento, você já vai emergindo aqui com práticas de sinalização em Libras poderosas para realmente impulsionar o seu desenvolvimento. E aqui, quando chega essa parte do alfabeto manual, aqui sim, você vai entender como usar ele, quando não usar, como evitar os erros e como soletrar rápido e como entender quando os surdos fizerem rápido para você também. E então é quando começa o seu episódio 4, onde você vai fazer a ativação, a conquista da confiança realmente em Libras. Aqui você vai ter o aprofundamento da sinalização, você vai descobrir novas oportunidades profissionais, porque a Libras é um diferencial muito grande, tem muitas empresas que querem também apoiar os surdos, que querem fazer a diferença, mas não encontram pessoas preparadas para ter a comunicação com surdos, para poder fazer um atendimento, para poder atender um cliente surdo numa loja, por exemplo, para poder fazer atendimento em clínicas, na recepção e em muitos outros espaços. Gente, a gente poderia ficar horas só conversando sobre as inúmeras possibilidades e novas oportunidades profissionais que existem hoje no Brasil, quando você sabe realmente se comunicar com os surdos. É um diferencial gigantesco. Inclusive, aí no seu trabalho mesmo, já pode ser um grande diferencial. Além disso, aqui no episódio 4, você vai descobrir como desenvolver uma sinalização natural, uma sinalização prática, uma sinalização que realmente faça você sentir que você está avançando. Aqui você vai entender como se preparar para novos diálogos em Libras e mesmo quando você estiver em algum lugar que de repente você encontra um surdo, como estar preparado para ter essa comunicação e fazer a diferença. Além disso, aqui também é o momento de aprofundarmos as expressões, na compreensão, continuar o aprofundamento nos classificadores também, que são uma estratégia de comunicação bem visual na Libras, bem descritiva e bem bonita também, e que facilita toda a comunicação com os surdos nos mais diversos contextos. E também aqui você já começa a ter mais domínio da sua sinalização com uma experiência prática, uma experiência imersiva realmente na Libras. Como eu falei, esse conteúdo todo que você está vendo aqui de cada um desses episódios são conteúdos práticos de Libras. Então, o método é Libras na prática. Desde o primeiro momento, quando você começa, você recebe o seu acesso a ele, você vai ter toda a orientação necessária para você já começar as práticas conforme o seu nível atual de Libras. Então, esse é um ponto importante e é por isso que existe o mapa de perfil individual de aprendizagem. Só que não para por aqui, porque lembra que eu falei que a gente está falando de um processo de mentoria? Então aqui é o seu momento de imersão. Semana após semana você vai imergindo na Libras. Só que, para além disso, vamos ter também um total de 6 reuniões online do Zoom, semanais, para eu fazer o acompanhamento seu em grupo.
Nessas reuniões, você vai ter a minha orientação personalizada, conversando com você, olho no olho, com feedback e orientações práticas. Ou seja, eu vou ver a sua sinalização, como eu estava fazendo aqui, por exemplo, com essa outra mentorada aqui, olha. Nesse momento aqui, eu abriu a câmera dela, a gente abriu aqui a tela e eu compartilhei a minha tela e fui mostrando as sinalizações dela aqui na Libras e fazendo a análise prática, a análise exata, vendo exatamente como que ela estava na Libras e falando assim, olha, esses aspectos aqui você já está se desenvolvendo, você já captou, esses outros aspectos aqui você está avançando ainda mais. Então eu vou assistindo o vídeo, vou parando o vídeo e vou te dando um feedback específico para você, direcionado para você. Agora, como eu falei, essas são reuniões que vão acontecer em grupo. E isso é muito importante, por quê? Porque você vai aprender não só com o feedback que eu vou dar para você, mas também com o feedback que eu vou dar para os outros mentorados. E isso é muito poderoso porque você vai avançando ainda mais na Libras, de forma muito poderosa. Aqui é um momento de suporte contínuo e de motivação, de direcionamento para você. Só que, para além disso aqui, você tem o suporte também do nosso time pelo WhatsApp, poder responder perguntas e tal, ou seja, você nunca está sozinho. Aqui é o momento de você continuar crescendo no conhecimento e aumentando a sua confiança, para realmente destravar a sua Libras e destravar a sua comunicação. É o momento do acompanhamento passo a passo, onde eu, Madison, em carne e osso, vou estar online com você e um grupo seleto de pessoas na mentoria Libras na Prática e eu vou te dando feedback. A cada semana são novos feedbacks, novas orientações, à medida também em que você vai avançando na prática de imersão com o método Libras na Prática. Então, cada um daqueles episódios tem algumas práticas em Libras que vão ser feitas e são essas práticas que você vai trazer e eu vou analisar a sua sinalização, a sua expressão facial, a sua expressão corporal. E olha, eu sei que se você já tentou aprender Libras alguma vez em outro lugar, você fala, Madison, mas são 4 episódios, são 6 semanas, será que eu vou conseguir? Vai conseguir, é batata. Ó, você tem 15 dias de garantia, ou seja, você já começa, já recebe os materiais, já baixa para o seu celular, para o seu computador, para o seu notebook, para o seu tablet, enfim, você baixa os materiais, você vai ter acesso a eles online, vai ter o nosso time de suporte no WhatsApp, e aí já começa você poder ter essa ativação da prática na Libras, mais as reuniões de mentoria. Então você vai vivenciar isso na prática. Nesses 15 dias iniciais, você já vai ver a sua Libras evoluindo de uma forma que você nunca viu ela evoluindo na vida. Garanto isso para você. Mas se nesse período de 15 dias você achar que não era para você, que você já sabia tudo que estava lá, ou mesmo, sei lá, você não gostou do meu penteado nas aulas, não importa o motivo. Basta você enviar um e-mail para contato@unidestrava.com.br que eu vou reembolsar você integralmente. É o meu compromisso com você. E assim, você escolhendo continuar, você vai ter todo o acompanhamento e o suporte para você realmente, em 6 semanas, decolar na sua Libras e estar preparado para se comunicar com surdos no dia a dia. Então aqui todo o método é focado na sua comunicação com surdos no dia a dia. Isso é muito importante e poderoso, porque é justamente no dia a dia, quer seja no seu dia a dia no trabalho, quando você encontra o surdo, quer seja no seu dia a dia no atendimento aos surdos, no seu trabalho atual, na escola, na faculdade, na academia, enfim, onde você encontra surdos, mesmo que seja inclusive na sua igreja ou na sua religião. E aqui, nesses encontros, nessas reuniões da mentoria, é o nosso ambiente de apoio, é o ambiente de comunidade. Você vai entender exatamente o que estava travando sua Libras, como se destravar, você vai aplicando o método. Se você tiver alguma dúvida, você vai tirar diretamente comigo, olho no olho, diretamente na mentoria Libras na Prática. Em 6 semanas, você vai decolar na Libras para você realmente estar preparado para se comunicar com surdos. E não para por aí, porque eu preparei também aqui bônus exclusivos para esse novo grupo da mentoria Libras na Prática. E esses bônus aqui eu nunca revelei antes para ninguém. E mais do que isso, antes de te mostrar esses bônus aqui, esses bônus especiais que eu preparei, que você vai amar,
eu vou te mostrar primeiro o método Libras na prática por dentro, para você ver exatamente como que funcionam as aulas e tudo mais. E aqui você vê, tudo isso aqui são os conteúdos da preparação. Quando você entra, já está liberado para você, e aqui você vai entender exatamente como aproveitar ao máximo o método Libras na prática. E então, começa então a parte de prática, onde vai ter os 4 episódios, como eu tinha explicado. Dentro de cada um desses episódios aqui, tem uma série de aulas, mas aqui também, além das orientações, tem um material para você fazer o download. Você pode baixar para o seu celular, para o seu tablet, para o seu computador, para você ter sempre com você, no seu notebook, por exemplo. E são materiais práticos de Libras, tudo organizadinho, tudo passo a passo, para você realmente impulsionar o seu desenvolvimento. Mas não para por aí, porque aqui você vai ter as aulas e sempre com as minhas orientações passo a passo. Então, a aula tem, dentro da aula, ela tem várias pequenas partes e essas partes têm orientações específicas. Então, você começa relaxando a sua mente, para você realmente absorvendo mais da Libras. Tem um espaço aqui para você fazer as suas anotações. Vou voltar aqui. Começa com relaxamento, tem um espaço para fazer suas anotações. Tem as práticas com as minhas orientações passo a passo, que é a sua bússola daquilo que você vai observar, como que você vai observar a Libras naquela aula, o que é que você vai fazer, como você vai fazer, como você vai fazer os sinais. Lembrando, tudo isso aqui é direcionado para o seu nível atual da Libras. Então, se você está começando, fica tranquilo, porque aqui vai ser direcionado para você. Madison, eu já sei um pouco de Libras. Beleza, vamos partir do ponto que você já sabe. Madison, eu já fiz Libras bastante tempo já e tal, mas eu esqueci muita coisa. Eu quero avançar mais, eu quero me desenvolver mais. Tá, tudo bem. A gente vai entender exatamente isso através do seu mapeamento de perfil individual de aprendizagem e a partir disso vai ser liberado para você a trilha correta para você realmente ir se desenvolvendo, avançando, para que na mentoria Libras na prática você realmente esteja preparado para se comunicar com os surdos. E aí, vem então, cada aula tem as instruções práticas de como você vai aproveitar ao máximo aquela aula. Depois tem as práticas em Libras. Esse daqui é o professor Maurício Barreto, que, como eu tinha falado, é surdo. E tem também a minha esposa Raquel, que vai estar em outras aulas. Então, sempre aqui em cada aula, acima do vídeo, eu tenho uma orientação direcionada de como você vai fazer, do que você vai observar, e assim por diante. E, à medida em que você vai fazendo isso, você vai se desenvolvendo e absorvendo ainda mais da Libras na prática, tá vendo? Então sempre tem as minhas orientações aqui. Além disso, tem um lugar para você fazer os seus comentários e assim ativando ainda mais a sua Libras. E sempre são práticas específicas baseadas nas neurociências cognitivas para que você realmente vá se aprofundando ainda mais na Libras. Ó, a parte mais legal disso aqui é que todo o processo é divertido para você realmente ir se desenvolvendo. Aqui, por exemplo, já é um outro tipo de aula, que são as aulas em Libras com a minha esposa Raquel. Como eu falei, é surda. Então, a Raquel vai sinalizando, tem as imagens, são histórias divertidas em Libras, são histórias da vida real, são histórias do dia a dia, para você realmente estar preparado com a Libras em vários contextos, nas mais diversas situações, você realmente vai estar preparado para se comunicar com surdos no dia a dia. Então aqui tem as orientações, a Raquel vai fazendo as sinalizações na Libras e então você vai avançando, sempre com as minhas instruções passo a passo de como você ir absorvendo. E assim você vai, a cada episódio, você vai absorvendo ainda mais. E olha, eu sei que se você já fez algum curso de Libras em algum lugar, ou se você está tentando aprender Libras sozinho pelo YouTube, pelas redes sociais, mas mesmo já estando, tem gente que já fez até pós-graduação, ou várias pós-graduação, por exemplo, tem gente que já está mais de 5, 10 anos, 15 anos, mas não se sente realmente preparado para se comunicar com os surdos. Então, aqui é o momento justamente de você ir absorvendo ainda mais a Libras. E eu sei que se você já está tentando há um tempo, quando você me vê falando que em 6 semanas você vai estar preparado para se comunicar com os surdos, eu sei que muitos de vocês talvez vão ficar assim, Madison, mas isso é muito tempo. Outros vão ficar, mas, poxa, é só 6 semanas, será que eu vou ter tempo para fazer isso? Fica tranquilo, porque aqui no método tem as orientações passo a passo
de como que você pode flexibilizar para você fazer no seu ritmo e ser acompanhado, e ter o seu desenvolvimento, ter esse destravar realmente na Libras. Eu sei que se você veio do ensino tradicional de Libras, que é engessado, fica decorando coisas, quando você me vê mostrando como que funcionam os episódios e tudo mais, talvez você fique assim, nossa, mas será que realmente funciona? Será que dá certo? Olha, nessa página aqui, ou no link que tem logo aqui abaixo, você vai ver vídeos dos nossos alunos sinalizando em Libras, preparados realmente para se comunicarem com os surdos no dia a dia. O grande segredo do método Libras na prática é justamente porque nele você vai ativar a sua cognição linguística. Então você vai envolver várias áreas diferentes do seu cérebro a cada prática. Então as práticas todas foram, desde um simples comentário que você faz lá, tudo foi preparado de forma estratégica para ativar diversas áreas do seu cérebro, ativar e envolver de forma multissensorial seus vários sentidos, ativando de forma emocional, ativando de forma racional, ativando o seu pensamento espacial, ativando seu pensamento lógico, ativando as suas conexões emocionais, enfim, ativa muitas áreas do cérebro diferentes ao mesmo tempo. E é aí que está o grande poder. E é por isso que todo mundo, na hora de realmente fazer as práticas do método, sente que está se divertindo, sente que está avançando na prática. Por quê? Porque ali você está realmente desenvolvendo a sua prática, ativando a sua cognição linguística da forma como naturalmente nós, seres humanos, absorvemos uma nova língua, um processo natural e intuitivo. Então, é uma forma diferente de ver o mundo, é uma forma diferente de absorver a Libras. E é por isso que à medida em que você vai avançando, em cada um desses episódios, você começa a ter também aulas especiais. Em cada uma dessas aulas especiais, tem temáticas diferentes, temáticas específicas para contextos e aplicações específicas da Libras no dia a dia. E muito do que você vai aprender aqui, não tem ninguém que ensina na área da Libras. Tem muitos tabus relacionados a isso. Mas na hora que você realmente está lá, que você encontra um surdo, ou que tem um surdo na sua igreja precisando de ir no médico, um atendimento, alguma coisa, uma orientação, alguma coisa, ou mesmo um familiar, um amigo seu, ou no seu ambiente de trabalho, aí você vai ver, puxa, fez diferença para mim. Eu realmente estou preparado com aquilo que é necessário no dia a dia. Gente, tem mais de 23 anos que eu estou nesse universo da Libras. Mais de 23 anos. Olha quantos anos eu já tenho casado com a Raquel. 13 para 14 anos. Então, percebe isso? Percebe essa dinâmica? Eu vivo e vivencio a Libras praticamente 24 horas por dia. Então, quando você se permite vivenciar a Libras aqui dentro, com as minhas orientações passo a passo, você não está na decoreba de sinais. Você não está só pegando alguns sinais, vendo como é que monta algumas frases. Não, você está entendendo de verdade como que a Libras funciona. E mais do que isso, você está de verdade realizando o seu sonho de estar preparado para se comunicar com surdos. É uma realização gigantesca. Já pensou? Você ali conseguindo sinalizar, conseguindo se comunicar, e o surdo chega e te sinaliza alguma coisa. Talvez é a primeira vez que você está vendo aquele tipo de sinalização. Mas com as estratégias que você absorveu aqui dentro do Libras na Prática, você consegue entender, você consegue se comunicar, consegue passar a mensagem. Eu sei o quanto que isso é emocionante, porque eu vi e vivenciei isso na prática quando minha mãe estava aprendendo Libras, aplicando os princípios básicos daquilo que depois se tornou este método aqui. Mais do que isso, no processo de acompanhamento de cada um dos nossos alunos também. E aqui, à medida em que você vai avançando, você vai absorvendo novos contextos, com novas orientações e novas práticas. E eu sei que algumas pessoas às vezes falam assim, mas precisa de uma aula específica só para os números na Libras, o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, para isso aqui não precisa de uma aula específica não. Agora, para entender como que os surdos usam os números no dia a dia, como que os números são usados
como o processo de classificadores, entender quando é que você vai falar de valores monetários e como fazer valores monetários em libras, entender como que funciona a numeração de ônibus, por exemplo, que é diferente da numeração utilizada no dia a dia para outros tipos de práticas, entender como que o surdos usa a numeração para indicação de séries escolares, indicação quando é no ensino fundamental, no ensino médio, quando é no ensino acadêmico, então, não é números. Você vai entender realmente como que funciona o sistema numérico na Libras, de forma lúdica, de forma prática, com orientações passo a passo, com frases de exemplo, tudo passo a passo para que você realmente vá avançando. É por isso que tudo é contextualizado aqui e é por isso que para determinadas temáticas nós desenvolvemos aulas especiais para que você realmente se aprofunde naquela temática ali, tendo a tranquilidade e a segurança de que você realmente está absorvendo do jeito certo. E é aqui no episódio 4 que tem a aula especial sobre o alfabeto manual. Eu sei que muitos de vocês já sabem A, B, C, D, E e assim por diante. Mas essa aula aqui, o que você vai aprender não é só o alfabeto manual. Você vai destravar o uso dele, chamado de datilologia. Você vai começar a descrever de formas diferentes, de forma criativa, o uso dele. Mas o que é isso? Você vai saber quando usar, quando não usar, por que usar, como fazer rápido, como fazer de forma mais tranquila, como decorar ele e nunca mais esquecer, quais são as situações que você deve usar e que tem que usar mesmo, que não pode ser de outra forma, quais são as situações em que você não pode usar o alfabeto manual, senão o surdo não vai te entender e que você vai usar, na verdade, aquilo que você está absorvendo aqui em cada um desses episódios, que é a comunicação em Libras. Você vai entender também como compreender os surdos até quando eles fazem a datilologia rápida. Em especial, para quem mora no Rio de Janeiro, sabe que a datilologia, o alfabeto manual no Rio de Janeiro é muito rápido, é feito muito rápido. Tem muitos sinais que são sinais da Libras e não são datilologia, mas que eles usam configurações de mão do alfabeto manual, então tu tem que saber como fazer isso. Mas eu não moro no Rio de Janeiro. Sim, mas vai por mim. Um dia você vai comunicar com o surdo de lá, quer seja numa viagem que você fizer, quer seja um congresso que você for participar, quer seja um surdo online, em algum momento você vai encontrar com o surdo do Rio de Janeiro. E você tem que estar preparado realmente para dominar o uso da datilologia, tanto para situações em que é feito de forma mais tranquila, quanto para situações que é feito mais rápido. Tanto para você saber fazer, quanto para você entender o surdo. E esse é o poder dessas aulas especiais, porque aqui é o momento de aprofundar em coisas específicas na Libras para que você realmente avance, se desenvolva cada vez mais. E aqui você vê novamente uma prática, né, que aqui foi a minha mentorada Kátia, mentorada da mentoria Libras na Prática, inclusive, que estava sinalizando com práticas que ela foi fazendo lá dentro do método, gravou alguns vídeos com as minhas orientações, e ó, muito tranquilo mesmo. E ela vai fazendo a sinalização e eu vou orientando. Essas orientações acontecem quando, Mads? Elas acontecem nas reuniões especiais da mentoria comigo. Então é quem participa da mentoria Libras na Prática que pode participar dessas sessões aqui. Então eu vou analisar suas práticas, se você quiser, vou te dar orientações, vou te dar feedbacks. Olha, você já absorveu esse aspecto da Libras. Está funcionando, você está desenvolvendo cada vez mais. Agora, tem esse aspecto aqui que você precisa de se focar nele. Você vai fazer dessa forma. Então é tudo direcionado, específico para você, conforme o seu mapa de perfil individual de aprendizagem. Gente, é muito emocionante, porque aqui você vai se desenvolvendo e vai avançando cada vez mais. Aqui já é uma outra prática dela. Então, quando você começa aqui, compara, vou até mostrar um trechinho aqui para você. Vou voltar aqui, ó. Mostrar aqui um trechinho. Você vê que no começo, a forma como ela vai sinalizando, vou dar o play aqui, a forma como ela vai sinalizando, algumas coisas que ela já sabia um pouquinho antes, parece que está certo, mas de repente o negócio trava. Por exemplo, ela vai falar que ia fazer roupa. Fazer. Esse sinal aqui não é usado no sentido de fazer uma roupa. Porque fazer uma roupa é, na verdade, o quê? Costurar. É uma outra lógica de ver o mundo. Mas aqui a mente dela estava acostumada com o português. Então ela vai fazendo a lógica do português sinalizado. Aqui, ao invés de fazer algo que descrevesse
algo relacionado à costura, ela fez algo que parecia como se estivesse guardando alguma coisa, ou seja, está errado. Se o surdo ver a pessoa fazendo errado, não vai te entender. É isso que acontecia com a Kátia, e por isso que ela entrou aqui na mentoria e passou a seguir aqui as orientações passo a passo, justamente por causa desse aspecto. E à medida em que ela foi avançando aqui, isso aqui é o que ela sabia antes de começar a aplicar o método na prática. O que ela sabia antes aqui é só para poder ver qual era o nível que ela estava e assim prosseguir. Tem outros mentorados que chegam aqui e simplesmente falam assim, Madison, eu não sei nada de Libras. E tá tudo bem. Vai avançando, vai desenvolvendo. Aqui já é o resultado dela depois de uma semana de prática. Então, veja aqui um trechinho aqui para você ver como que já foi avançando. Madison, quer dizer que em uma semana eu vou saber tudo de Libras? Não. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, nem eu mesmo, que saiba tudo de Libras. A Libras é uma língua viva. Você não sabe tudo de português, eu também não sei tudo de português. Mas aqui, olha a diferença nas expressões faciais dela, olha a diferença na expressão corporal, até o movimento da sinalização dela é muito mais claro, é muito mais bonito, já tem uma desenvoltura e uma comunicação muito melhor, como resultado de uma semana. Aqui já foi o episódio 2 dela, ou seja, 2 semanas aplicando o método Libras na prática. Então aqui ela já está contando de mais experiências, de vivências numa feira, e ela vai vendo imagens aqui já a prática, ela sinalizando a partir daquilo que ela absorveu no método. E tudo está muito mais visual. Então, a língua de sinais é mais visual, mais desenvolvida, o movimento do corpo, as expressões faciais, é tudo muito mais vivo na sinalização dela, muito mais leve. É emocionante, é emocionante. Eu sei, aqui ó, do episódio 3 dela, ou seja, terceira semana. Depois de 3 semanas ela aplicando o método Libras na prática. 3 semanas. Agora já está tudo muito mais leve. As expressões faciais já não estão mais tão exageradas como estavam antes. Já está mais refinado o movimento. Ela já faz um uso melhor do espaço de sinalização. Ela já faz o uso dos referentes deíticos da anáfora e decatáfora na Libras. Eu sei que alguns desses termos aqui talvez soem estranhos para você, mas fica tranquilo, porque o mais importante aqui é Libras na prática. Então você vai se desenvolver para você realmente no seu dia a dia estar preparado para se comunicar com surdos. Vai ser uma grande realização, algo incrível realmente que você vai vivenciar na sua prática e no seu desenvolvimento na Libras. E é por isso que, aqui ó, já o episódio 4 dela já está mais leve, a postura dela já está mais profissional, inclusive, toda a sinalização já vai ficando mais clara, já tem mais segurança, consegue inclusive fazer coisas complexas na Libras, como os movimentos dos ombros, do tronco, que isso vai fazer indicação de mudança de cenário, de personagem, pausas na conversa, pausas na sinalização. E aqui, olha a leveza dela ao finalizar. Olha o sorriso no rosto da sinalização dela. Tudo isso acontece justamente por aplicar o método Libras na prática. Agora, não para por aí, porque no seu caso, você vai receber também bônus exclusivos ao participar desse novo grupo da mentoria Libras na prática. Tudo começa com Libras para atendimento ao cliente. Esses bônus aqui, você pode fazer eles na ordem que você quiser e aqui vai se desenvolver ainda mais. Ó, tem até mais um bônus aqui, Libras na igreja. Você vai ter também o Libras na igreja. Vou falar sobre ele. Aqui você vai descobrir como que funciona a Libras para o atendimento ao cliente. Você vai descobrir técnicas de atendimento eficaz. Você vai descobrir sinais essenciais para o atendimento, como utilizar de forma específica isso para o atendimento aos surdos. Você vai ganhar com isso reconhecimento e respeito no seu ambiente de trabalho. É uma nova forma, é um diferencial incrível que você vai ter. Mas para além disso, você vai receber também o treinamento Libras em Contextos Educacionais. No Libras em Contextos Educacionais, você vai descobrir técnicas de envolvimento e integração do aluno surdo, quer seja uma criança lá do infantil, da educação infantil, quer seja uma criança do ensino fundamental, um adolescente lá no ensino médio, e assim, e até mesmo já no ensino técnico, ensino acadêmico ou em cursos. Você vai entender realmente
todos os tipos de contexto educacional, como funciona, como aplicar a Libras no atendimento aos surdos ali. Você vai desenvolver uma comunicação clara e eficaz, você vai desenvolver e vai gerar um impacto e uma influência positiva no seu ambiente de trabalho. Mais do que isso, fazendo a diferença, estando preparado para atender aos surdos ali. E aqui você vai ter também o método e a prática do Libras na área da saúde. Esse é um treinamento especial onde eu vou revelar vocabulário específico para a área da saúde. Além disso, eu vou revelar técnicas de abordagem empática para o ambiente de saúde, qualquer que seja, desde um atendimento um dentista a um atendimento médico, ginecologista, numa maternidade, enfim, você vai destravar essa área e realmente ter clareza, segurança daquilo que você está fazendo, como você está fazendo e qual a melhor forma prática de ter essa Libras aplicada ao contexto da área da saúde. Você vai desenvolver confiança e competência profissional. Além disso, você vai receber acesso também ao Libras na Igreja. Esse é um treinamento especial para você que participa de alguma igreja ou de alguma religião e você quer aplicar, que eu chamei de igreja, mas é Libras no contexto religioso. Você vai entender como aplicar vocabulários específicos, você vai entender como recepcionar e integrar os surdos na comunidade de fé. Você vai entender e vai poder ter esse diferencial, entende? Você passa a ser visto como uma ponte de comunicação para os surdos ali. Por quê? Porque você tem um novo olhar sobre a Libras. Madison, mas eu não tenho uma igreja. O que eu vou fazer com esse treinamento? Nada. Se você não quiser assistir ele, não assista. É com você. Mas ele está liberado lá para você. Porque mais cedo ou mais tarde você vai estar em alguma situação em que você eventualmente vai precisar de sinalizar alguma coisa assim. Às vezes você vai interpretar, você vai vivenciar uma palestra, um evento, alguma coisa na escola. Às vezes você é professor de ensino religioso na escola. Então, sempre tem alguma coisa aqui que pode ser útil para você, conforme for o seu contexto, independente de qual que é a sua religião atualmente, se você frequenta, se você pratica ou não. E além disso, você vai receber também o seu certificado exclusivo, um certificado especial de 100 horas, comprovando que você realmente está preparado para ter essa comunicação clara com os surdos. E além disso, mesmo eu sabendo que você vai ter realizado o método Libras na prática, vai ter vivenciado a mentoria comigo, e em 6 semanas você vai estar preparado realmente para ter a comunicação com surdos, mesmo assim, aqui você vai ganhar esse bônus exclusivo, que é o acesso por 1 ano. Assim você pode ver, rever, você vai reforçar o seu conhecimento, você pode revisar o método, revisar as aulas que você mais gostou, revisar as aulas todas que você quiser, pode fazer elas várias e várias e várias vezes, sempre com as orientações, e assim desenvolver ainda mais. Você pode também aproveitar esse tempo para você aprender no seu ritmo, você vai ter os materiais para você baixar. Se tiver atualizações no método nesse período, você vai ter direito às atualizações do método. Mais do que isso, além de você ter acesso por 1 ano, além de eu saber que você já está preparado na comunicação em Libras, além de você já ter o seu certificado, durante todo esse tempo, 1 ano, você continua tendo suporte contínuo. Teve dúvida? Está com dúvida de alguma coisa? Entra lá e conversa com o meu time, tira todas as suas dúvidas durante esse 1 ano seu aqui de acesso. Madison, e durante o período da mentoria em si, as 6 semanas, como é que funciona? Você pode tirar dúvidas com o meu time pelo WhatsApp, você pode tirar dúvidas comigo diretamente nas reuniões da mentoria. Eu e você, olhando olho no olho. Agora, como participar da mentoria Libras na Prática? É muito simples. A mentoria Libras na Prática tem uma ficha de interesse. Você está interessado em participar? Está interessado em realmente se comunicar com surdos? Em fazer parte? Em receber esses bônus, em ter o meu acompanhamento olho no olho, em ter esse direcionamento prático, em ter o material de apoio, o método, os materiais para você fazer download, tudo organizado, passo a passo, para você realmente destravar, ter a minha orientação, o meu feedback, a minha análise prática das suas sinalizações em Libras. Está interessado? Então você vai clicar no link que está logo aqui abaixo desse vídeo,
ou o link ou o botão que tiver na página onde você está vendo esse vídeo aqui. Você vai clicar lá e você vai preencher a ficha de interesse. O que é a ficha de interesse? Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu contato do WhatsApp, porque eu ou o meu time vamos fazer contato com você por mensagem no WhatsApp. Você vai colocar também, vou perguntar lá para você qual que é o seu momento na Libras hoje, se você já sabe alguma coisa, se você está começando agora. Enfim, é uma ficha de interesse para a gente saber inicialmente qual que é o seu perfil. Então, o meu time vai fazer contato com você e uma vez que meu time faça contato com você, ele vai conversar com você, entender o seu dia a dia, agora como que é a sua dinâmica e tudo mais relacionado a Libras. Se você já sabe a Libras um pouco, você quer agora se aprofundar mais, se você não sabe nada, enfim. Para quê? Para a gente saber se você tem o perfil para fazer parte da mentoria Libras na Prática. E se a mentoria Libras na Prática traz o resultado que você está buscando para o seu momento agora. Não quero perder nem o meu tempo, nem o seu tempo. É por isso que tem a ficha de interesse. Uma vez que meu time identifica, olha, sim, na mentoria Libras na Prática você vai desenvolver essas habilidades, isso que você está buscando, nós vamos te entregar sim na mentoria Libras na Prática. Beleza. Aí ele vai te explicar mais detalhes sobre o seu investimento para você participar. Agora fica tranquilíssimo, porque o valor do investimento para participar da mentoria Libras na Prática é mais barato do que um cafezinho por dia. Então, não tem desculpas. Aproveita, participa, preenche lá a ficha de interesse, meu time vai fazer contato com você. Agora, não tem mais desculpa. Aqui é Libras na Prática, olho no olho, para você realmente destravar sua Libras, se desenvolver, ou mesmo começar do zero e realmente ir se aprofundando na Libras e realmente ter esse brilho nos olhos de poder se comunicar com surdos, como você viu aqui a Kátia sinalizando a prática dela e essa vivência maravilhosa que é a Libras na Prática. Então agora é a sua vez. Clica aí no link abaixo ou clica no botão abaixo e preencha a sua ficha de interesse. Vai lá!